Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Espero que sim. Sou o Matheus, estou aqui hoje para a gente gravar mais uma reflexão. Permanecemos no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o 19. Lembrando de curtir o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e contribuir com o anúncio da mensagem e da palavra de Deus. Coisa mais importante aqui, nesse momento, e o valor maior é a palavra de Deus, é o entendimento e a revelação da palavra de Deus. Por isso que o Espírito Santo possa se revelar a cada um que assiste nesse momento ou em qualquer outro momento esse vídeo da palavra de Deus. Vamos ler? Mateus capítulo 11, a partir do versículo 1 diz assim: Quando Jesus acabou de dar suas instruções aos 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos para que fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço ou motivo de escândalo. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios. Sim, o que foram ver? Um profeta. Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio adiante de você o mensageiro, que pregará o caminho diante de você. Versículo 11. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele é mesmo Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas aqui compararei a esta geração. É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que nem comia, nem bebia, e as pessoas diziam: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas diziam: Eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Até aqui. Jesus encerra as suas instruções aos discípulos e parte para pregar o Evangelho nas próprias cidades dos discípulos, conforme o versículo 1 diz aqui. E Jesus, logo em seguida, ao sair para pregar nessas cidades, João Batista, preso, fica sabendo onde Jesus estava e pede para os seus discípulos irem confirmar se Jesus realmente era o Cristo. Era aqueles quem esperava. Certamente João teve dúvida por várias razões. E pelo fato do próprio João estar preso, Jesus pregando o Evangelho, curando os doentes, salvando os perdidos, isso gerou algum tipo de dúvida na vida de João Batista e ele pediu para que os discípulos fossem. E o que Jesus fez com os discípulos? Jesus não disse a eles simplesmente, Jesus os chamou e falou: Digam a ele o que vocês ouviram e estão vendo. Foi o que Jesus disse aos discípulos de João. No versículo 4 diz assim: Então lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. E o que esses discípulos viram Jesus fazer? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Eles viram aquilo que estava predito há muitos anos por Jesus. E Jesus estava revelando: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou aqueles que vocês esperavam. E essas coisas são os sinais que testificam que eu sou o que as Escrituras dizem que sou. Que eu faria o que as Escrituras dizem que eu faria. Pelos sinais, ele se revelou como o Rei, o Messias,
o esperado e o predito como Cristo pelas Escrituras. E aqui quando Jesus diz no versículo 5 sobre o que ele estava fazendo, não somente diz, mas era o que realmente ele estava fazendo, e chama os discípulos de João para ver o que ele estava fazendo, nós temos um paralelo do que o pecado faz com o homem. E espiritualmente falando, assim como cada pessoa dessa que Jesus curou, somos nós sem a graça e sem o conhecimento de quem Jesus é e o que ele veio fazer para a nossa vida. Assim como cegos fisicamente, nós éramos cegos espiritualmente, nós estávamos machucados espiritualmente, sujos espiritualmente, mortos espiritualmente e rejeitados para receber um presente e uma mensagem que não merecíamos. E essa é uma verdade absoluta do que o pecado fez e faz na vida do ser humano. E Jesus veio resgatar e ele demonstrou aos discípulos que essa era uma verdade física, naquele momento, no presente, mas também uma verdade futura e espiritualmente, que todos os povos enxergariam quem ele é. Todos os povos poderiam ser curados, por aquilo que Cristo fez no perdão dos pecados de todo e qualquer homem. E logo depois, Jesus está aqui revelando quem realmente era João Batista e o que ele veio fazer. E a ênfase que Jesus dá na vida de João Batista e a importância dele na vida do próprio Jesus e da mensagem de Jesus. E na cultura daquele tempo, o que eles esperavam era um Messias totalmente diferente. Não tinha a ver com quem iria redimir o povo do pecado, mas eles estavam preocupados com um Messias que iriam redimi-los da prisão que o povo sofria pelos romanos, pela opressão do povo, geograficamente e culturalmente. Eles não estavam pensando no espiritual do que era o que Jesus realmente veio fazer como Messias. Então, quando João veio como um profeta, eles não esperavam esse tipo de profeta e esse tipo de mensagem. E Jesus os questiona: o que vocês esperavam? O que vocês foram procurar no deserto quando ouviram falar que tinha um profeta? Qual era a expectativa de vocês a respeito da mensagem e da vida de João? Não tinha nada a ver com o que vocês realmente esperavam. E aí ele diz isso no versículo 9 e 10. Sim, um profeta, ele diz, né? Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais que um profeta. O versículo 10 diz o que é esse muito mais que um profeta. Jesus estava aqui trazendo a verdade sobre a identidade e o propósito de João Batista. Muito mais que um profeta que anunciava a mensagem, assim como vários tiveram antes de Jesus e antes de João. Mas João veio, além de anunciar a mensagem, ele veio preparar o caminho da mensagem de Jesus e da vida de Jesus. E Jesus disse que, nascido de mulher, não houve nenhum profeta maior que João Batista. Versículo 11 diz assim: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, o maior profeta de todos os tempos, porque ele simplesmente não veio anunciar uma mensagem, mas preparar o caminho para a única e verdadeira mensagem que se fez vida, que foi o próprio Cristo. Em João se cumpriu tudo que os outros profetas falaram. Os outros profetas diziam de algo que ainda não tinham visto, mas que criam pela fé e que aconteceria baseado na palavra de Deus. João foi aquele que anunciou e viu se cumprir toda a mensagem em sua plenitude, através da vida de Cristo. Em João se cumpriu toda a profecia. O Messias veio, reinou, se revelou e restaurou todas as coisas. Mas o que o povo esperava? O que o povo de hoje espera da mensagem ou de quem é Cristo? E não era realmente o que se esperava. Jesus disse no versículo 14: o que vocês queriam ver? Como compararei, no versículo 16, como compararei esta geração quanto ao que vocês queriam, ou desejavam, ou esperavam? Vocês são semelhantes a meninos que, sentados nas praças, gritam aos seus companheiros: nós tocamos flautas e vocês não dançaram, entoamos lamentações e vocês não prantearam. E aqui ele traz o exemplo de como as pessoas rejeitaram a mensagem, tanto de João Batista quanto do próprio Jesus Cristo. Pois João veio, não comia nem bebia, as pessoas diziam: ele tem demônio. Versículo 19, veio o Filho do Homem, Jesus, comendo e bebendo, e as pessoas diziam: aí está um glutão, um bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Ou seja, não agradou nem o que não comia, nem o que comia, nem o que jejuava, nem o que não jejuava. O que fazia sinais, maravilhas, nem assim conseguiram crer, porque estavam cegos espiritualmente, mortos em seus próprios pecados.
e não conseguiam ver a verdadeira vida e a verdadeira mensagem se manifestando a eles. Uma geração cega, surda e doente espiritualmente. E Jesus se revela a essa geração. Quando Jesus se revelou em sua plenitude, lá na frente nós vamos ver, na continuação do Evangelho, ele traz cura a todos esses cegos espiritualmente. Ele traz cura aos que não escutam a palavra verdadeiramente. E ele traz cura aos doentes espiritualmente que estavam mortos em seus pecados. E João era esse que preparou essa mensagem no cumprimento dessa e de todas as profecias anunciadas na palavra de Deus, na vida e na mensagem de Cristo. Concluímos que Jesus, ao abrir os nossos olhos e abrir os nossos ouvidos para que possamos vê-lo e ouvi-lo, nós sabemos quem Deus é, quem Jesus é, quem nós somos e para onde nós vamos. E essa foi a conclusão em que chegamos hoje, partindo dessa reflexão desses versículos até o versículo 19, na revelação de quem era João e quem era Jesus Cristo. Deus abençoe você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Nós cremos na mensagem que foi encarnada na vida de Cristo. Nós cremos na mensagem que foi cumprida na vida de Cristo. Nós cremos, Deus, no propósito e na mensagem anunciada através de João Batista e de todo o seu propósito revelado em preparar o caminho para que Cristo viesse e se revelasse ao seu povo naquele tempo e até os dias de hoje. Que essa mensagem alcance cada coração, abrindo os nossos olhos e os nossos ouvidos para quem realmente Deus é, para a verdade do Evangelho, para a revelação do Cristo encarnado, de Jesus nas nossas vidas, abrindo os nossos olhos e os nossos ouvidos para ter a certeza da nossa esperança e para onde nós vamos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Deus abençoe você.